Algumas pessoas conseguem avançar, mesmo quando tudo é difícil, enquanto outras desistem, mesmo quando têm potencial. A resposta não está na inteligência, nem na sorte, muito menos na sorte. Está em um padrão mental que quase ninguém percebe. Hoje, você vai descobrir o padrão mental que separa as pessoas comuns de pessoas imparáveis. E quando você entender isso, vai perceber que o sucesso não é um dom, é uma estrutura. Já percebeu que algumas pessoas, mesmo com medo, agem, enquanto outras, mesmo sem grandes obstáculos, travam? Já ouviu falar aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo? Pois é, ela é bem verdadeira. Talvez você tenha acreditado que o problema era a falta de talento, mas a verdade é outra. O que muda tudo é o padrão de pensamento. O padrão mental das pessoas imparáveis é simples, mas extremamente desconfortável. Elas não negociam com a própria mente. A mente trabalha para elas, e não ao contrário. Pessoas imparáveis decidem apesar do medo. O foco em processo, não na emoção em si. As pessoas comuns perguntam: será realmente que eu consigo? E as pessoas imparáveis, a pergunta delas é: o que eu preciso fazer? Enquanto uns esperam sentir vontade ou aquela tal da motivação, outros agem mesmo sem vontade. E foi o que aconteceu comigo hoje. Bom, agora são 5 da manhã de uma segunda-feira, dia 6 de abril. Eu fiquei mais de 20 dias sem gravar podcast por alguns problemas de saúde pessoais. Já estou bem melhor, 100% para voltar. Mas essa volta para a rotina, ela realmente é extremamente desconfortável e dolorida. Eu não vou te falar que não dói não, porque dói. Quando o despertador tocou, eu logo pensei, mais 10 minutos de sono, e deitei na cama novamente e fiquei tentando negociar com o meu cérebro. Hoje não. Você tá tão desmotivada. Vamos descansar mais um pouco, deixa para gravar amanhã ou mais tarde. O ponto crucial é que eu decidi não negociar com o meu cérebro, não dar brecha para ele, sabe? É a minha mente que precisa trabalhar para mim. Então Camila, levanta e vai. Vamos. Eu precisei fazer uma força muito... Eu não vou dizer muito grande, mas eu exigi de mim muita energia e força para levantar e contra tudo aquilo que meu cérebro estava falando. Eu trouxe esse exemplo para você entender que do lado de cá também acontece, tá? Do lado de cá acontece. Tudo que você passa, possivelmente de alguma outra forma, em alguma outra configuração do sistema, eu passo. E por isso mesmo que eu tô aqui para te falar que é possível você se tornar uma pessoa imparável. E eu quero trazer um exemplo para você hoje sobre uma mulher que me inspira muito. Desde o momento em que eu a conheci, a que eu vi pela primeira vez no cinema, eu de fato me senti muito inspirada por ela. Eu acredito que ela é uma das mulheres mais imparáveis do mundo.
Viola Davis tem um peso muito grande na minha mudança de vida, na minha mudança de mentalidade. E eu li o livro dela, Em Busca de Mim, mais de 3 vezes já. E esse livro ele tem tantas camadas profundas de mentalidade, de superação, de preconceito. A história da Viola mexe comigo em vários níveis. E sempre eu aprendo algo novo fazendo essa nova leitura. Então, eu trouxe um exemplo aqui do livro para que você possa entender o que é uma mulher imparável. Pessoas, mulheres com mentalidade de crescimento, elas enxergam crescimento em vez de desafios. E olha, Viola Davis teve muitos desafios, como oportunidade de evolução. A dor dela foi o maior incentivo para que ela conseguisse enxergar soluções. Tudo que ela queria era sair daquela vida miserável que ela e a família vivia. Enquanto outras pessoas veem desafio como ameaça, ela encontrou um propósito. E aqui eu trago novamente, eu vou frisar essa parte de novo. Todo mundo tem problemas, desafios e dificuldades. E você tem a escolha de ser do time que 1. Enxerga limite e continua nessa mesma vida até a morte. Você continua num looping infinito. Sabe quando você repete os mesmos ciclos? Então, ou, é claro, você tem a escolha, a decisão de hoje, você se tornar a pessoa que enxerga as dificuldades em treinamento, em processo, em oportunidade de expansão. Você pode enxergar o fracasso como uma desistência ou como um aprendizado para o próximo nível. A crítica como um ataque pessoal ou como um feedback de onde você pode melhorar. A dificuldade como um bloqueio ou como parte da sua própria evolução. Aqui está a parte desconfortável. E eu vou ter que ser muito sincera com você. Ninguém nasce com esse padrão mental de ser uma pessoa imparável. Ele é construído e lapidado ao longo da sua vida. A maioria das pessoas, elas não falham porque são fracas. Elas falham porque nunca treinaram a própria mente. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já teve contato com esse tipo de mensagem. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso, e nem vou ser a última. Graças a Deus. Porque quanto mais pessoas falam sobre consciência, mais a humanidade evolui. E esse é o ponto mais importante. Em algum momento da minha vida, alguém trouxe essa mensagem para mim. E aquilo tocou meu coração e abriu a minha mente. E foi ali que eu despertei. Existe uma frase que eu repito todos os dias, diariamente para mim, que me motiva a continuar a fazer o que eu estou fazendo agora. Acordar às 5 da manhã mesmo sem vontade e estar aqui aprendendo. Eu aprendo muito mais quando eu trago esse conhecimento para vocês. Pessoas curadas curam outras pessoas. Existem várias técnicas
existem vários caminhos, várias formas de ensinar. Algumas pessoas vão se identificar comigo, outras nem tanto, vão se identificar com outras, e eu fico feliz de ter várias pessoas no mercado falando sobre esse assunto, porque todas têm o mesmo objetivo: fazer com que o próximo evolua. E é tudo isso que eu venho falando para você que está me acompanhando aqui, sobre mente, padrão, comportamento. Todas convergem para uma única coisa: parar de fugir do desconforto e se tornar uma mulher, uma pessoa imparável. E quando eu falo de ser imparável, eu lembro da Viola Davis. O livro dela fica sempre na estante da minha sala e eu sempre olho para a capa e lembro quem é a mulher Viola Davis. A história dela é única, mas não porque a vida dela foi fácil. Pelo contrário, a vida dela foi extremamente difícil e eu não acredito que eu teria tanta capacidade mental e de comportamento de passar por tudo que ela passou. Ela é única, porque ela decidiu não parar. Ela se tornou referência para milhares de mulheres que vieram de uma realidade parecida com a dela, porque a de Viola ninguém chega aos pés. E eu penso, se ela não tivesse mudado a mentalidade dela, ela não teria sido a primeira mulher negra a ganhar tantas premiações como artista, como protagonista da própria história, antes de ser protagonista nos filmes. E talvez eu não estivesse aqui hoje, porque ela é um exemplo para mim. Se ela conseguiu, eu também consigo. E quando você se torna uma pessoa imparável, você vai conquistar coisas. E isso é inevitável. A colheita, ela vem, tá bom? Os resultados, eles aparecem. As melhorias na sua vida, profissional, financeira, de relacionamentos, elas acontecem. Isso não significa que você não vai ter problemas. São coisas completamente diferentes. Viola Davis tem uma carreira consolidada há mais de 20 ou 30 anos no cinema. E ela dá várias entrevistas que demorou muito tempo para ser reconhecida como uma mulher negra ao nível de Marilyn Monroe. Então, a colheita vem e os problemas, eles também vão vir. Mas sua vida, ela melhora. Você começa a ter conforto, você começa a ter escolhas. Você começa a viver com mais dignidade, respeito, amor e prazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada disso vai te dar tanto prazer quanto se tornar inspiração para alguém. Você vai ser uma Viola para alguém. Pode ser para sua vizinha, para sua prima, para sua amiga. Quando você se torna uma mulher imparável, uma pessoa imparável, sua existência muda outras vidas. E um dia, alguém vai chegar em você e vai dizer: você me inspira. E naquele momento, você vai entender tudo. É por isso que é tão importante mudar a mentalidade. Porque no final, no final, pessoas curadas curam outras pessoas. E se você continuar pensando como sempre pensou, vai continuar vivendo como sempre viveu.
Enquanto a maioria aceita limites, coloca limites nos próprios sonhos, você pode questioná-los. Enquanto a maioria negocia com o medo, com a preguiça, com a falta de motivação, você pode apenas decidir, apesar de tudo isso, e com medo mesmo. Talvez você tenha passado a vida acreditando que era comum, que é uma pessoa incomum. Mas deixa eu te falar uma coisa bem particular. Eu tenho total certeza que Deus não trouxe você no mundo à toa. Deus, Ele tem algo para você. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa imparável. A verdade é que você pode ser extraordinária. Mas deixa eu te falar outra coisa muito importante. Você entender esse padrão mental não é o suficiente. Saber, ter conhecimento e não mudar nada não vai mudar a sua realidade. Se você não reprogramar a sua mente e colocar ela para trabalhar ao seu favor e mudar o seu comportamento, as suas ações, de nada vai adiantar ouvir todo esse conteúdo, ter acesso a todo esse conhecimento maravilhoso. E no próximo podcast eu vou te mostrar um método mental que pode reprogramar sua forma de pensar em poucos dias e, por consequência, o seu modo de agir. E quando você entender esse método, vai perceber que mudar a mente não é místico, é estratégico. Se esse episódio te ajudou a enxergar algo sobre a sua mente ou a sua vida, saiba que eu também faço consultorias individuais. Eu abro poucas vagas por mês para acompanhar de perto pessoas nesse processo. Se você quiser saber como funciona, o link está na descrição ou você pode me chamar no Instagram, @versãoraiz. Se inscreva no podcast porque essa série não é uma motivação comum, é uma construção de mentalidade. Eu vou ficando por aqui. Eu te desejo um excelente dia. Beijos. Até a próxima.